Olá, comunidade, sejam muito bem-vindos. Espero que esse vídeo encontre você muito bem, pois hoje a gente vai imergir um pouquinho no assunto sobre a diferença de dor e desconforto. Eu sou a Laura, profissional do movimento, instrutora de yoga e yoga terapeuta, e a gente vai mergulhar juntos a partir de agora. Bom, por que a gente sente dor? A dor, ela é um sinalizador no nosso corpo. É como se o nosso corpo acionasse um alarme de incêndio para alertar os moradores do prédio, da casa, que tem um incêndio, que tem fogo acontecendo. E tomar, então, as medidas necessárias para apagar o fogo, Todo ficar bem e nenhum mal maior acontecer. A dor, ela também vem nesse sentido no nosso corpo. Ela é um sinalizador de que algo está acontecendo, para nossa consciência de que a gente está indo para um lugar mais perigoso. E esse sistema da dor, ele é similar a um sistema qualquer do nosso corpo. A gente tem o sistema digestivo e a gente tem também um sistema que faz todo um percurso que colabora para a gente entender a nossa dor, Entender que quando a gente martela o dedo ou machuca alguma parte do nosso corpo, leva um beliscão, aquilo vem uma reação pra gente. E a gente entende, isso é doloroso pra mim, não, isso é confortável. Por exemplo, tem pessoas que quando sentem cócegas, quando outras fazem cócegas, tem uma reação positiva. Tem pessoas que têm uma reação mais negativa. Então, isso também vai nos dando sinais de que o sistema interno de cada pessoa funciona de um jeito. Tem nervos específicos que funcionam nesse sistema. E assim como um sistema digestivo que às vezes não funciona e às vezes funciona até demais, esse sistema de dor também tem esses desequilíbrios. Quando a gente tem um sistema de dor mais falho, sem muito acionamento, o que é muito comum, pessoas já nascerem sem essa sensibilidade de dor, faz com que aquele alarme que estava tocando por causa do incêndio, a pessoa não perceba. Isso também é muito perigoso, Porque imagina você está sendo mordido por um cachorro e você não sentir. Isso aconteceu com uma surfista, eu acho que é australiana, norte-americana, eu não consigo lembrar. Uma surfista que estava participando de um campeonato foi mordida por um tubarão e ela não percebeu. Ela só percebeu quando saiu da água e estava ensanguentada. Ela não tinha percebido aquele ataque. Então, existem sistemas de cada pessoa que funcionam menos. Já existem pessoas que têm uma super sensibilidade, Então, por exemplo, essa pessoa não saberia discernir entre uma bola de boliche caindo no pé e uma bola de ping-pong, Então, teria super sensibilidade desenvolvida para a sua dor. E por que o nosso corpo tem esses nervos, então, que nos alerta com a sensibilidade, Então, como eu mencionei, para nos botar em alerta também sobre questões de perigo, de necessidade de vida. Então, nosso corpo ele sempre vai tender, qualquer instinto nosso humano para a defesa da vida. Então, a dor também é de nos alertar, que algo não está indo a favor da nossa vida. Quando a gente tem ou teve um trauma e uma lesão, o local afetado, ele passa por uma hipersensibilização. Esse mecanismo, ele teria dias contados, Teria lá 15 dias do calendário, bem contadinho, para aquela região e amenizando a sensibilidade, voltando a se tornar natural como o restante do corpo para aquela pessoa. O
que muitas vezes acontece é que esses locais que passaram por microtraumas, lesões, né, acidentes, pode não funcionar com os dias contados e ficar reverberando essa hipersensibilidade. Essa reverberação já então não começa a ficar só na área atingida, ela começa a fazer pipoquinha e aí a pessoa começa a desencadear focos de dor em outros locais do corpo, por exemplo. A gente pode comparar a dor como um alarme de incêndio. Quando esse alarme de incêndio estiver desregulado, ele pode acionar pelo simples fato de uma vela de aniversário estar acesa. Então, ele não consegue mensurar a dimensão daquele incêndio, se é de uma velinha ou de fato uma fogueira. Mesmo, ele pode ser acionado de uma forma aleatória, quando nem mesmo há um sinal de fumaça. O desencadeamento aleatório, ele diz pra gente que a nossa dor, ela já está excessiva, a nossa dor, ela já está crônica. Então, quando uma pessoa, por exemplo, tem dor crônica há mais de 1 ano, há mais de 2 anos, há 20 anos, tem pessoas que convivem com dor crônica há muito tempo, com o alarme desregulado há muitos anos, né? E pense, então, nessa pessoa com dor crônica, que o alarme dela está sempre acionado. Imagina você morar numa casa que talvez não tá nem pegando fogo mais, né? O incêndio já apagou, mas o alarme ele segue acontecendo. E a gente acostuma com esse barulho. Ele vai ficando lá no fundo e a gente perde essa habilidade de lembrar que é possível viver sem aquele alarme azucrinando, sabe? Ali incansavelmente no nosso ouvido, na nossa cabeça. Há um tempo atrás, os médicos avaliariam uma pessoa que tem dor crônica, por exemplo, e que não aparecesse nenhum exame que ela tem de fato uma lesão, elas falariam que é psicológico, que deveria ir para o psicólogo e tratar. Também já estão entendendo que esse fator ele é de 2 vias. Por exemplo, quando você bate o martelo no dedo, tá pregando lá e pega no dedo, o teu corpo vai sinalizar pelo sistema da dor, vai sinalizar pelos nervos lá pro teu cérebro. Então, corporal, a dor física, e o teu cérebro, o teu mecanismo, os teus fatores psicológicos irão informar você da quantidade de dor que você vai receber. Então, fatores psicológicos impactam muito eu sentir muita dor, pouca dor, nenhuma dor. Que é aquele mecanismo que a gente começou conversando, hipersensibilidade ou falta de sensibilidade de dor. Isso é muito importante a gente conhecer, porque isso nos traz um poder imenso. Isso se chama interocepção. A gente estar consciente do quanto as coisas nos causam dores, né? A gente entender o nosso mecanismo de conforto e desconforto. Em uma prática de yoga, em um alongamento convencional, em exercício físico extenuante como uma corrida, um levantamento de peso, em qualquer prática de esporte, a gente vai ter, e eu quero focar mais no yoga aqui nesse vídeo, a gente vai ter essa capacidade, a gente vai precisar desenvolver ainda mais essa capacidade de diferenciar o que é dor e o que é desconforto. O desconforto, vou começar pelo desconforto. O desconforto, ele é um identificador de algo tá estranho aqui, mas eu consigo me mexer aqui diferente, botar o meu pé mais para fora, organizar aqui, ativar ali, então eu consigo melhorar aquela situação. A dor, ela começa a ser já mais estrutural.
Então eu sinto que meu osso tá com osso, eu sinto aquela compressão, aquele latejamento, né? Essa dor, ela já é estrutural. Sentir desconforto em qualquer prática e na prática do yoga é permitido. Imagine que você quer fazer posturas mais avançadas. Imagine você nunca sentir desconforto. Você está sempre na tua zona segura, sempre na zona de conforto. Então, o desconforto, ele é esse balanço da gente encontrar um lugar interno de estabilidade. Para essa estabilidade existe o meu esforço. E esse esforço, ele tá nesse próprio avanço, nesse próprio movimento de ir um pouquinho mais do que eu geralmente vou, mas eu ainda tenho aquele conforto para lidar com aquela situação, né? Essas dualidades de conforto e esforço, elas são compatíveis e elas que precisam estar em conversa quando a gente está querendo evoluir numa prática de yoga. A estratégia principal que eu geralmente uso, porque eu também procuro avançar nas minhas posturas e na minha prática meditativa, na minha prática de pranayamas, então eu quero avançar na minha prática. Eu preciso estar alinhada internamente como eu vou me relacionar com esse desconforto que provavelmente vai surgir, porque eu estou saindo daquilo que é conhecido, eu estou saindo daquele que é fofinho, né? Eu estou colocando meu corpo numa outra possibilidade que o meu consciente nem sequer imaginaria. Então eu estou colocando meu corpo numa situação, num lugar onde vai levar minha consciência para mim lidar com esses novos desafios. E eu vou treinando isso para que fora do meu tapetinho eu também, obviamente, vou receber da vida muitos tapões, né? Muitas coisas para mim lidar, e eu vou ter já essa resiliência física, essa resiliência, esse equilíbrio de esforço, de entender que sim, para ir para outro patamar na minha vida, eu vou ter um esforço. Eu vou ter um esforço, eu vou ter que arcar com as minhas consequências das minhas escolhas. Lembra o nosso primeiro conteúdo? Mas eu também tenho que encontrar esse lugar de olhar para a minha pausa, para o meu conforto, entende? Dualidades que são compatíveis. Então eu tenho o meu esforço, eu tenho esse pequeno desconforto aqui, não é algo que eu geralmente fico, mas junto eu tenho essa resiliência, esse conforto comigo. Como a gente se relaciona internamente com esses desafios, com esses novos níveis de consciência, é muito importante. Como é a tua voz interior em relação aos teus desconfortos? Nunca vou melhorar, isso aí, a vida é assim, não tem jeito, sempre fizeram assim, faz parte, né? E quando a gente tá com uma dor, então, crônica, excessiva, onde o alarme tá lá, bi, 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 o dia inteiro, né? Nunca vou melhorar, né? Essa minha dor que eu tenho, eu sempre tive isso, os médicos nunca descobriram o que é, né? A gente observar qual é a forma que eu falo comigo mesma, como é a forma que eu falo com essas minhas dores. Uma relação onde você vai, se você sente que pode ir um pouquinho além do teu limite hoje, mas é um limite saudável. Ele não é aquele que te desgasta, que te suga. É um limite que você vai, mas que você volta expandida. Não saber
também sobre a nossa dor. Por isso que é muito importante a gente cultivar momentos de autoobservação. Não é autocrítica, é autoobservação. A gente sabe o que está acontecendo com a gente. Quem eu sou hoje, o que o meu corpo está precisando hoje. Quais as minhas necessidades desse dia. Então, eu vou começando o meu processo de cura na prática. A crônica, ela também pode ser feita nesse sentido. A gente também passa por uma auto-observação, a gente também passa por essa investigação dos nossos traumas, né, das lesões que a gente teve e com conversas, né, tratamentos com profissionais. E existem muitos cuidados, então, por exemplo, uma pessoa com dor crônica que vai para uma prática de yoga, ela pode praticar muito, né? Mas os cuidados específicos para aquela pessoa, né? Cada pessoa vai ter os seus cuidados, as suas variações, as suas modificações, a sua forma de expressão corporal. Por isso que nenhum asana de yoga, nenhuma postura de yoga é igual para todo mundo. São uma prática super adaptada, por isso que eu amo muito, porque para cada pessoa vai chegar de um jeito. Gente, a gente abordou muitas coisas sobre dor e desconforto. Eu espero que tenha feito sentido, que tenha servido para você entender também as suas questões. E como eu sempre falo aí desde o início, esse conteúdo ele é para ir além do tapetinho, para ir além das barreiras do corpo físico. Então a gente abordou pequenininho e trouxe várias ramificações que a gente pode olhar. Então eu espero que um desses ramos tenha feito sentido no teu coração. Muito obrigada por me ouvir, por compartilhar desse momento comigo, do teu tempo, tua maior riqueza. E reage ao vídeo, comenta se você puder, como está sendo a tua caminhada nesses conteúdos.